Olá, caros alunos. Então, dando sequência a essa abordagem dos filósofos medievais não cristãos, vamos falar hoje sobre Averroes. Ele nasceu em Córdoba, na antiga Espanha, sob o domínio muçulmano, e ele descendia de uma respeitada família de juristas. Estudou medicina, teologia e, em filosofia, conheceu com profundidade as ideias dos pensadores islâmicos e as obras dos filósofos da antiguidade grega, especialmente Platão e Aristóteles. Ele trabalhou como médico particular do califa, de quem ele angariou a simpatia e, posteriormente, foi ocupar em Córdoba o cargo de juiz. E as funções desse cargo incluíam, além de ministrar a justiça, uma significativa parcela de poder de governo sobre a cidade. A gente pode afirmar que Averroes ele foi um seguidor de Aristóteles. Por quê? Porque a obra de Aristóteles foi objeto de vários de seus comentários. Esses comentários facilitaram posteriormente a compreensão de Aristóteles, cujas obras não tardaram a ser traduzidas para o hebraico e o latim, línguas nas quais seriam preservadas e difundidas pela Europa a partir de então. Então vocês veem aí a contribuição que ele teve com a filosofia grega na Idade Média, não apenas para os muçulmanos, mas também para os cristãos. Ele escreveu diversos livros, deixando textos variados sobre física, medicina, astronomia, direito, filosofia e teologia. E ele se destacou nas funções públicas que ocupou e se notabilizou pela firme coerência entre o que pensava e o que acreditava ser melhor para a gestão dos assuntos sociais. Então vamos lá falar de um pouco de dois aspectos importantes da obra de Averroes, mostrando como que seus comentários sobre a filosofia antiga procuram integrá-la à realidade social, histórica e religiosa de seu tempo. Os tratados de Averroes e o seu comentário à República de Platão mostram a unidade essencial que havia entre sua atitude e suas opiniões, revelando de que modo procurou harmonizar a lei islâmica à filosofia. Para Averroes, só existe uma verdade e ela é atingida por meio da aceitação e da compreensão da lei religiosa, profeticamente revelada por Maomé e designada pela palavra árabe, Sharia. Assim, se nós pudéssemos falar sobre verdades distintas para efeito de estudo, a verdade científica, a do senso comum e, sobretudo, a filosófica, coincidiriam perfeitamente com a verdade religiosa que Deus comunicou aos seres humanos por intermédio de seus profetas. Isso não significa que na obra de Averroes a filosofia deveria se tornar um simples acessório ou uma atividade exercida sem grandes aspirações. Pelo contrário, Averroes ele acreditava que a filosofia deveria servir como um importante instrumento para que o povo islâmico vivesse de acordo com os preceitos de Sharia e iluminado por sua verdade. A partir da classificação aristotélica do conhecimento humano em ciências teoréticas, técnicas e práticas, Averroes ele constatou que Sharia levava todas à perfeição. Afirmou por isso que a religião se destina a todas as classes, mas ao insistir nas prerrogativas dos metafísicos para interpretar, como um dever atribuído por Deus, as doutrinas da religião na forma de crenças e convicções corretas, Averroes ele admitiu que a Sharia contém ensinamentos que ultrapassam o entendimento humano, mas que devem ser aceitos por todas as pessoas, por se tratarem de verdades que procedem da revelação divina. Segundo ele, tal como o povo em geral, os administradores, os líderes religiosos e os teólogos, os filósofos, acham-se definitivamente sujeitos à lei religiosa. Assim, a principal atividade a que o filósofo pode se dedicar é a de refletir sobre a Sharia, utilizando os métodos filosóficos de interpretação sob as regras da lógica aristotélica. Nesse ponto, Averroes ele afirma que o método tradicional de interpretação da lei divina, a discussão retórica e dialética realizada pelos teólogos muçulmanos, não poderia revelar o verdadeiro espírito das normas estabelecidas por Deus para a religião e o comportamento humano. Isso não significa que ele deveria governar traduzindo para a linguagem popular a Sharia com a finalidade de instruir e determinar ações permitidas e as proibidas aos indivíduos. Para o povo em geral, as metáforas e regras
tal como expostas no Alcorão, devem ser seguidas porque representam a lei divina de forma fiel e correta. Assim, Averroes ele não defende que os filósofos devam governar, e sim as pessoas realmente habilitadas a pesquisar e descobrir o mais verdadeiro e interior significado da vontade divina expressa pelo texto sagrado e pela tradição religiosa. Averroes ele afirma que uma das principais finalidades do islamismo é a felicidade, que pode e deve ser alcançada pela obediência à Sharia. Além disso, segundo ele, a meta da filosofia é a mesma, sendo essa verdadeira companheira da lei religiosa, como uma irmã adotiva. A felicidade para ele não se traduz apenas pela promessa do paraíso para os fiéis, mas também no estabelecimento de uma sociedade justa e com necessidades materiais atendidas. Ele faz, por exemplo, uma crítica à posição social desfavorável e ilimitada das mulheres. Para ele, fazer com que elas sejam destinadas apenas a gerar e criar filhos é danoso à economia e um dos elementos responsáveis pela existência da pobreza. Averroes ele não podia sustentar e divulgar livremente suas ideias, porque elas se opunham ao pensamento e às intenções de teólogos e outros líderes muçulmanos, que chegaram até mesmo a incitar a população contra ele. Assim, em 1195, ele foi forçado ao exílio em Lucena, uma cidade próxima a Córdoba, para posteriormente ser chamado novamente à presença do califa, dessa vez em Marrakech, capital do que hoje é Marrocos, onde morreu sem nunca rever sua cidade natal. Então vocês podem perceber aí que é um filósofo, né, que tem a característica, a atitude de um filósofo, não apenas na teoria, mas também na sua prática, na sua vida. E na aula que vem, nós vamos falar de um outro filósofo também não cristão, um filósofo judeu, Maimônides, que também se destaca na Idade Média.